vamos falar sobre sistemas de produção. Basicamente, a metodologia empregada dentro dos processos de produção. De forma geral, a gente tem 3 grandes sistemas de produção, a classificação tradicional deles: sistema de produção contínua, sistema de produção intermitente e sistema de produção para grandes projetos. Tá? Então, sistema de produção contínua é o mais simples deles. Tá? Então, é um sistema de produção sequencial, certo? Então, como o próprio nome está dizendo, é contínua, constante, é bem padronizada, né? De certa forma, ele define o arranjo físico, o layout da indústria, já que não há fluxos diferenciados, é um único fluxo. Apresenta normalmente uma sequência linear, certo, de produção. A grande facilidade, o grande benefício dele é que você consegue proporcionar uma massificação em produção bem forte e um alto nível de padronização. Tá? Então, quando você é diferente de toda vez você produzir algo novo, algo diferente, manter um determinado padrão. É muito mais simples você manter um padrão quando você produz sempre a mesma coisa e do mesmo jeito. Tá? Então, é um fluxo que não muda, certo? É um fluxo imutável. Existe aqui um poder muito grande de automação. Então, se você sempre tem que fazer as mesmas atividades na mesma sequência, então existe aqui uma possibilidade de automação muito forte. De certa forma, é um trabalho um pouco monótono, né? A mão de obra normalmente reclama que é algo monótono, sempre faz a mesma coisa todo dia. Tá? Então, é um sistema de produção onde o grande benefício dele é a massificação, é você diluir custos por volume de produção. O sistema de produção intermitente, como o próprio nome está dizendo, ele não é o tempo todo, quer dizer, você tem paradas de produção para mudança de fluxo, por exemplo. Então, ao término de fabricação de um lote de produto, você pode ter um outro produto, certo? Entrando dentro daquele contexto, dentro daquela linha de produção. Normalmente, nos fluxos de produção intermitente, você tem o maquinário disposto de uma forma onde o produto ele vai seguir os fluxos na medida de sua necessidade. Quer dizer, você não tem um fluxo único, você tem fluxos diferenciados e o produto flui de uma forma irregular, ou seja, ele não segue sempre o mesmo caminho, ele segue caminhos diferentes dependendo do tipo de produto que está sendo fabricado naquele momento. Bem diferente do sistema anterior, porque esse sistema ele já tem uma flexibilidade maior, enquanto o outro sempre você tinha a mesma linha de produção, ou seja, a mesma sequência, esse aqui você já tem uma flexibilidade um pouco maior. Acaba gerando, em algumas situações, um menor volume de produção, certo? Então, o sistema de produção contínua ele permite, digamos assim, uma massificação maior, sempre. A gente pode dar um exemplo aqui de uma oficina mecânica. Tá? Então, a oficina mecânica, é impossível você dizer que todo veículo que vai para uma oficina mecânica, ele vai sempre para setor tal, de setor tal para outro setor. Então, dependendo do que o veículo, né, dependendo do problema do veículo, ele pode ir, por exemplo, para lanternagem, ou ele pode ir para resolver sistema elétrico, ou ele pode ir para resolver sistema hidráulico. Então, você nota que não há um fluxo contínuo, certo? Um fluxo sempre igual de movimentação dentro da oficina mecânica. Tá? O sistema de produção de grandes projetos, ele é bem específico também, ou seja, é como se cada produto fosse um projeto único, né? Ou cada projeto gerasse um produto único. Você tem uma produção normalmente em baixos volumes, já que existe um nível de especificidade bem amplo. Neste tipo de produção não há, digamos assim, padronização de praticamente nada, sempre há a necessidade de você adaptar. Tarefas normalmente com pouca ou nenhuma repetitividade, você sempre vai ter que fazer tarefas diferenciadas. Então, quando você pega uma produção, por exemplo, de uma novela, uma produção de um filme,
não tem como dizer que a forma que você vai fazer um determinado filme é igual a que você fez o filme anterior. Então você tem que mudar cenário, você tem que mudar muitas vezes a equipe de filmagem, você tem que mudar equipamento. Então o nível de padronização aqui é o menor possível, tá? Bom, o sistema de produção, certo? Esses 3 sistemas de produção, eles têm uma relação bem íntima com o layout da fábrica, ou com o arranjo físico que a fábrica tem. Então, o layout industrial, ele envolve, ele deriva, na realidade, da localização industrial, determinação da capacidade, então isso gera o layout, certo? Então, o layout ele pode ser um layout A ou um layout B, dependendo do nível de produção que você precisa, tá? Então, basicamente as etapas para a elaboração do layout, a gente tem a determinação da quantidade a ser produzida, certo? Que isso você normalmente já faz na determinação da localização industrial. Quando não há opção de localização, ou seja, você tem que se localizar numa determinada área, surge aqui a necessidade de você saber mais ou menos quanto é que você precisa produzir para saber quantidade de máquina, toda essa questão que você precisa ter. Planejar o layout ideal, quer dizer, e depois visualizar se esse layout ideal, essa disposição ideal é suficiente, certo? Para o nível de produção que você quer. Calcular o número de equipamentos, isso daí normalmente os fornecedores dos equipamentos ajudam nesse processo, então eles auxiliam na capacidade de produção do maquinário e como é que essa capacidade pode ser melhor utilizada. Aí você seleciona o tipo de layout e, de certa forma, você vai adaptar, na medida do possível, esse layout com o passar do tempo. Então, tipos de layout. Basicamente, a gente tem o tipo de layout em linha, né? Por processo ou função ou funcional. O layout celular, o layout por posição fixa e os combinados, ou mistos, certo? Onde você mistura esses layouts anteriores. Então, o layout em linha... Basicamente, você tem aqui uma disposição de maquinários em linha, numa sequência fixa. Então, aqui o ideal disso daqui é quando você quer uma massificação de produção e produzindo um volume bem maior. O layout por processo já é semelhante à ideia da oficina mecânica ou do supermercado, por exemplo, ou de uma loja de departamentos, onde você tem cada setor com uma categoria de produtos ou serviços para serem disponibilizados, e o veículo, no caso da oficina mecânica, ele segue na medida da sua necessidade. Então, você tem uma flexibilidade maior. O layout celular, você agrupa, arranjar num determinado local, que a gente está chamando de célula, máquinas diferentes que fabriquem o produto inteiro ou parte desse produto. Tá? Então, você tem as células, e essas células... os produtos procuram as células que precisam ser, digamos assim, as células onde vão ser trabalhados, tá? E o layout de posição fixa, normalmente você tem aí fábrica de aviões, de navios, ou própria edificação, que você não tem como movimentar o produto. Na realidade, os serviços vão até esses produtos, e esses produtos, na realidade, são fabricados especificamente naquele local. Então, você tem aqui os layouts combinados, né? Aqui o exemplo de um layout funcional misturado com layout celular, que é o que a gente encontra, por exemplo, em algumas redes de supermercado. Tá? Então, e dessa forma, a gente tem uma visão geral sobre layout industrial.